Quais são os hábitos para controlar suas finanças iguais às pessoas dos 5% mais ricos do mundo? Para a gente entender o que diferencia essa dinâmica financeira, de um lado uma gangorra em que a gente tem pessoas extremamente ricas e do outro lado as pessoas extremamente pobres, em todo esse meio a gente tem como se fosse uma classe média que a maior parte dela também eu diria que está limitada financeiramente. A diferença entre esses dois lados da gangorra basicamente é a forma como cada grupo administra o seu dinheiro. Então a forma como a gente vai gerir e controlar ele, a forma como a gente ganha e como a gente gasta. Basicamente e resumidamente, simplesmente, existem só essas duas vertentes quando a gente está pensando em administrar, controlar nosso dinheiro, como a gente ganha e como a gente gasta ele. E falando assim é bem simples, porque resumidamente existem duas coisas que a gente deve se concentrar em fazer muito bem. Porém, essas duas coisas, quando a gente não faz direito, elas se acentuam e transformam essa desigualdade enorme que a gente vê. Algumas pessoas sabem fazer muito bem a forma de ganhar e conseguem também fazer muito bem a forma de gastar. Porque não adianta nada a gente conseguir ganhar também uma quantidade grande, mas a gente gastar uma quantidade grande ou às vezes maior do que aquilo que a gente ganha. A gente tem que saber controlar essas duas para então ficar no lado da gangorra mais alto. Basicamente a gente vai aprendendo por experiência e a gente vai formando hábitos na nossa vida financeira também que vão colocando a gente nesses dois lados. O que a gente tem hoje, no resumindo, para ganhar o dinheiro é dividido entre colaboradores e empreendedores. Então as pessoas que são empreendedoras, elas estão lá para resolver problemas de uma ampla gama de pessoas externas ali da organização. Então a gente está tendo produtos, a gente está criando produtos, criando solução que vão resolver e trazer benefícios para as outras pessoas que compram. Então empreendedores têm uma visão diferente daqueles que são colaboradores, porque os colaboradores estão ali para resolver problemas específicos realmente da organização. Então eles estão resolvendo problemas para os empreendedores, para uma pessoa apenas para quem é o dono ali da empresa. Já o empreendedor, então, está resolvendo problemas que inúmeras pessoas de fora têm. Claro que ali dentro da empresa, ele também resolve problemas da atividade, do processamento, enfim, da sua operação. Mas a solução que ele cria não é necessariamente para ele, é para os outros. Da mesma forma como o colaborador também está criando solução, mas apenas para uma pessoa que é o empreendedor. Claro que o empreendedor tem uma ampla gama, um mercado muito maior, uma possibilidade muito maior de criar valor para os outros, já que ele tem inúmeras pessoas que ele atende. O colaborador está restrito ao empreendedor e a oferecer cada vez mais valor apenas para ele. E aqui cabe uma ressalva que não tem como a gente simplesmente mudar de uma hora para outra, de um lado para o outro. A gente tem uma dinâmica de mercado, a gente tem a forma como as pessoas são, personalidade, as ideias que elas têm, cada um é de um jeito e o que a gente quer é que cada um siga no melhor caminho para si. Não tem como a gente pegar uma pessoa que não vai ser empreendedor e transformar ela em empreendedor. Da mesma forma, quem é empreendedor nunca vai sair da sua atividade, que é bem remunerado, vamos dizer assim, que tem um retorno do investimento da sua empresa alto, para se tornar um colaborador, porque são diferentes visões de mundo e diferentes situações em que cada um se comporta da forma como ele está exposto. Às vezes, nem em si, quer dizer na questão de tempo, às vezes o empreendedor tem menos tempo do que o colaborador, ou vice-versa. Tem casos em que a pessoa consegue empreender e fazer sobrar mais tempo. Então isso também depende do objetivo, a forma como cada um trabalha. Mas o fato é que quando a gente consegue entregar mais valor, independente para quem a gente trabalha ou para quem a gente faz, se for empreender, cada vez mais valor para os clientes, e se a gente for um colaborador de uma empresa, cada vez mais valor para o nosso patrão, vamos dizer assim, para o nosso empregador, a gente consegue aumentar a nossa renda. Então, para que a gente consiga entregar mais valor, de certo modo, a gente tem que aprender a resolver mais problemas. A gente tem que cada vez aumentar o nosso nível de dificuldade dos problemas que vão aparecendo, para a gente ir subindo a escada e cada vez mais resolver um problema mais difícil e resolver assim uma gama maior de problemas. Se a gente está sempre aprendendo a resolver um problema novo, uma situação diferente que a gente vai passando, essa experiência vai ficando
e, consequentemente, a gente sempre vai tendo mais valor. Porque cada problema que surge, que é maior, mais difícil, vai ter menos pessoas que conseguem resolvê-lo. E para a gente, então, fazer isso, a gente deve se qualificar. A gente aprende por experiência, aí a gente pode entrar como leitura, como experiência prática, como fazer curso, mas enfim, o ponto aqui é que a gente tem que pegar uma personalidade em que a gente gosta de aprender para conseguir fazer essas coisas. A gente tem que estar melhorando profissionalmente, melhorando as nossas ideias, nossos conceitos e princípios, de certo modo, diariamente, para que a gente consiga ir acarretando pequenas mudanças que lá no fundo vão transformar nossa forma de ver alguma coisa, trazer uma nova ideia, independente do âmbito que a gente está, seja empreendedor ou colaborador. É lógico que normalmente as pessoas, os 5% mais ricos, são empreendedores. São pessoas que têm grandes organizações, que atendem inúmeros clientes, que têm investimento bilionário, porque isso traz um retorno maior. Normalmente as grandes empresas conseguem trazer um retorno do investimento muito superior. A gente não consegue com um salário se equiparar a eles, né? Até porque eles vão ter um rendimento dos seus investimentos, então isso não faz com que a gente consiga chegar lá. Mas o objetivo não é em si chegar lá, mas sim a gente se comportar como eles. Para a gente se comportar como eles, a gente deve ter o gosto por cada vez mais aprender a resolver um problema maior. Que assim a gente vai ter cada vez mais responsabilidade. A gente vai aprender novas coisas todo dia. Se independente se é para várias pessoas como empreendedor ou se é justamente para o nosso empregador. A gente tem que conseguir escalar a nossa forma de pensar, o que a gente consegue entregar de resultado. O outro lado, que é o lado em que a gente gasta, está intimamente ligado às nossas finanças pessoais. E isso serve extremamente para os dois, seja quem é empreendedor ou quem é colaborador. Porque basicamente todo mundo tem as finanças pessoais. Se a gente é empreendedor, a gente tem lá o Prolabore, e se a gente é colaborador, a gente tem nosso salário. De certo modo, vem uma remuneração mensal. Dessa remuneração que a gente tem que aprender é controlar, de certo modo, não gastar. A gente saber que primeiro a gente deve poupar e investir. Que a gente tem que nos pagar primeiro, que aquele dinheiro é nosso por direito, que tudo que a gente vai fazer para gastar ele primeiro, a gente está tirando de nós mesmos que já é nosso. Quando a gente está uma personalidade em que a gente apenas fica olhando e querendo consumir as coisas, gastando, como se tivesse um ladrão com uma mão invisível que vai tirando o nosso dinheiro e a gente nem percebe. Porque a gente nem se dá conta do que a gente tem ou do que a gente poderia ter daqui 1, 2, 5 anos, por exemplo. Isso é muito triste porque tira toda a nossa visão do futuro. A gente fica muito focado no agora, em querer entender, gastar, comprar alguma coisa, achar que necessita de alguma coisa e que acaba sendo desnecessária muitas vezes até no dia de amanhã já. E a gente não consegue perceber e entender que se a gente mudar essa forma de que a gente gasta nosso dinheiro, a gente no futuro teria algo muito melhor para a nossa vida. A gente poderia chegar, por exemplo, na independência financeira, ter mais tranquilidade, aproveitar muito mais as coisas que a gente quer, para não ter uma necessidade tão grande de trabalhar, de ter um tempo limitado, a gente poder realmente controlar o nosso tempo e fazer o que a gente quer. Não que a gente tem que ter um capital enorme, que a gente vai poder viajar o ano inteiro e todo dia. Não é isso. Mas é saber que a gente tem controle sobre o nosso tempo. Se a gente precisar ir para algum lugar, se a gente quer fazer algo ou não. Isso é a liberdade financeira que vai trazer para nós e é o nosso comportamento a respeito dos gastos que conduz à nossa liberdade financeira. Então, quando a gente entendeu que a gente deve aumentar a nossa renda empreendendo ou colaborando para outra pessoa, mas que a gente vai tendo cada vez mais responsabilidade de acordo com aquilo que a gente consegue resolver de maiores problemas e entregar benefícios maiores para as pessoas, essa renda que vem, a gente deve entender que ela é nossa. Então, a primeira pessoa que a gente deve pagar é a nós mesmos. Isso quer dizer que a gente vai poupar uma parte dela e investir. Porque quando a gente faz isso, essa renda que fica investida vai trazer mais renda para nós. No futuro, isso vai se acumulando até que traga a nossa liberdade financeira. Para que a gente consiga fazer isso, a gente deve também entender quais são os investimentos que melhor se adequam à nossa realidade. E aí, para a gente montar uma carteira,
a gente deve entender que o que mais importa é o tempo que a gente quer deixar esse valor investido. Muitas vezes as pessoas colocam, a gente vê assessores de investimento, as pessoas põem uma fração ideal entre renda fixa, renda variável, mas o conceito central não é esse. E sim quanto tempo a gente quer deixar, e o que a gente espera obter de resultado com isso. O risco, ele fica controlado independente em qual modalidade a gente investir. A gente tem sim o risco de capital, tem o risco de inflação, enfim, ao longo do tempo existem inúmeras variáveis. Mas, por exemplo, para a gente falar que a gente vai deixar esse recurso investido por um longo tempo, existe a opção de renda variável em ações, que é muito mais vantajosa do que se a gente investir em renda fixa. Já se a gente for investir um pouco tempo, dinheiro, um valor que a gente vai deixar ali, que a gente sabe que se eu precisar, ou que a intenção é o alocar depois ele já no futuro próximo em outro lugar, a gente não deve investir em renda variável, e sim em renda fixa, porque lá tem um risco menor de capital, tem mais estabilidade no curto prazo. Então, no curto prazo a renda fixa se sai melhor e no longo prazo a renda variável. Investir, normalmente as pessoas ficam querendo te trazer uma taxa ao ano que é exorbitante, dizendo que você vai ganhar mais. Tem inúmeros estudos que mostram que diversos fundos de investimento, a maior parte deles, mais de 80%, ao longo dos anos, performam pior do que os seus índices de referência. Então, quando a gente está pensando em renda variável, a gente tem que ser realmente muito cauteloso daquilo que a gente está querendo colocar para nós, aquilo que a gente vai trazer e aplicar de filosofia. Da mesma forma como aquilo que a gente vai aprender, querer resolver de problema com os outros. A gente deve conseguir melhorar da mesma forma nos investimentos e na poupança. Esses dois lados, quando a gente equilibra do que a gente ganha e do que a gente gasta e investe, vai conduzir, então, para a liberdade financeira, e o tempo, quanto antes a gente começar, mais fácil vai ser para a gente chegar. Existem coisas que a gente pode fazer que vão alavancar cada vez mais o nosso resultado, em ambos os lados. Tá? O principal é, no lado dos gastos, investimento, a gente realmente saber o que está fazendo, porque a gente pode correr o risco de acreditar numa filosofia que depois vai se mostrar errada. Assim como no lado do resolver problemas e aumentar nossa renda, é realmente se dedicar a aprender coisas novas. Então a gente tem que gostar de ser curioso e querer fazer coisas diferentes, ajudar realmente as pessoas. Esse é o ponto-chave. E aqui o ponto-chave eu diria é que você não deve necessariamente querer se sair melhor do que os outros no lado dos investimentos. Você deve saber que você está sendo melhor do que você mesmo, vamos dizer assim. Sua estratégia está adequada para o seu perfil. E isso por si só vai garantir retorno melhores do que os outros. Normalmente as pessoas ficam querendo mudar a cada dia, a cada mês, a cada ano, o que elas têm de objetivo aqui. E isso é o que principalmente dificulta com que elas consigam melhorar a estratégia delas, que elas consigam achar uma estratégia correta. Porque muitas vezes, por exemplo, na renda variável, até a estratégia correta em um ano, ela não vai performar bem. Então, se você começou nesse ano, ou mesmo que foi ali 1, 2 anos, e aquela estratégia passa por um período difícil, você já acha que está fazendo errado, e você já quer mudar, viu outra coisa, e aí normalmente você sempre acaba se perdendo, pulando de um galho para o outro e saiu daquilo que faz sentido. Então, basicamente, a essência das pessoas realmente ricas, da forma como elas controlam seus hábitos financeiros, é essa. As pessoas entendem que elas devem resolver problemas, entregar um benefício para outra pessoa. Quanto mais a gente consegue fazer isso, mais a gente vai ter de renda. E isso é a causa e efeito. Quando a gente consegue resolver problemas para os outros, eles vão pagar para a gente. A gente sempre ouve falar que o pessoal está vendendo tempo, trabalhando, e realmente a gente tem o nosso tempo que a gente deve passar lá, trabalhando para outra pessoa, mas mesmo se a gente tiver uma empresa, a gente vai ter o tempo que a gente tem que se dedicar a ela. E os dois cenários existem casos em que um tem mais liberdade do que o outro. Eu acho que o fato não é essa de ter liberdade de tempo em si. O fato é construir no futuro a liberdade através da inteligência financeira.
construir o patrimônio e ter uma renda que realmente eu vou ter então estabilidade e controle sobre o meu tempo, independente de qual dos dois lugares eu estou classificado para ganhar minha renda. E a partir disso, eu também tenho que ser um exemplo no controle dos meus gastos e dos meus investimentos. Então, o primeiro ponto é, consequentemente, gastar menos do que eu ganho e conseguir investir de uma forma que eu tenha um objetivo e eu vou permanecer naquilo, sabendo que eu vou querer conquistar no futuro. E normalmente esse objetivo se faz em ter uma renda passiva dos investimentos, que isso realmente é o que traz ali a liberdade financeira com o passar dos anos. Se esse vídeo te ajudou, se você acha que vai ajudar outra pessoa, deixa seu like, compartilha, tá? Se inscreve no canal que vai nos ajudar bastante. Deixa seu comentário dizendo o que você achou, tá? E a gente vai responder. Se você precisar de ajuda com alguma coisa relacionada às suas finanças, também deixa aí no comentário que a gente vai te responder e te ajudar.